Oi, eu sou a Fer Matos, do Livros, Filmes e Psicologia, e hoje eu vim falar sobre o livro 6 anos depois, do Harlan Coben. Bom, esse é o primeiro livro do Harlan Coben que eu leio. Ele foi a leitura escolhida de um grupo de leitura virtual que eu participo, o Grupo Cappuccino com Canela, um beijo pra todo mundo. E ele também se encaixa no tema de abril do Desafio Scooby, que é livros com mentiras. E esse livro tem muitas mentiras. Bom, eu não tenho costume de ler literatura policial e eu amei esse livro. Então, se vocês gostam de romance policial e tem títulos para me indicar, deixem nos comentários, porque é um tipo de leitura que eu não sabia que eu gostava e eu realmente gostei bastante. 6 anos depois, vai contar a história do Jacob Fincher, ou Jake, que é um professor universitário que há 6 anos foi mandado pelo seu tutor, Alton Bloom, para um retiro de escritores, porque ele estava com dificuldades para escrever sua tese, eu acho que de doutorado, na época. Na época ele estava passando por muitos problemas pessoais, a morte de seu pai, e ele estava com dificuldades, então o seu tutor mandou ele para esse retiro de escritores. Esse retiro de escritores ficava do lado de um retiro de artistas. E lá ele conhece a Natalie Avery, que estava no retiro de artistas pintando seus quadros. O Jake e a Natalie se apaixonam perdidamente e vivem um romance muito intenso e verdadeiro por algum tempo ali naqueles retiros. Só que de repente, do nada, a Natalie vira pro Jake e fala que reencontrou um ex-namorado chamado Todd e que percebeu que ele era realmente o amor de sua vida e que ia se casar com o Todd. E o Jake vai até o casamento, e nesse casamento a Natalie faz ele prometer que ele vai deixar os dois em paz, que ele não vai mais procurar a Natalie, que ele não vai procurar o Todd, que ele vai ficar quieto na dele, porque a Natalie ama o Todd e vai ficar com ele. O Jake fica arrasado, ele continua apaixonado, amando muito a Natalie, mas ele promete isso para sua amada e cumpre essa promessa por 6 anos. Aí 6 anos depois, ele tá vendo o jornal e ele vê o obituário do marido da Natalie, o Todd. E aí ele resolve quebrar essa promessa, já que a Natalie já não é mais uma mulher casada, e sim uma mulher viúva. E ele vai até o enterro do Todd. Quando ele chega no enterro, na verdade, a Natalie não é casada com o Todd. Quem é casada com o Todd é a Adélia. E eles têm 2 filhos, um de 16 anos e uma menina de 14 anos. Ou seja, muito antes dos 6 anos que os dois se separaram por causa do suposto casamento da Natalie com o Todd. E aí começa toda a procura do Jake pela Natalie e pra tentar entender toda aquela história mal contada. Ele ainda amava muito a Natalie, ele não se envolveu com mais ninguém, não teve relacionamentos amorosos duradouros, ele focou só na sua carreira, ele era um professor universitário muito bem sucedido, mas ele era muito amargurado por não viver junto com a Natalie. E ele começa a procurar. E aí começa uma série de coisas que eu não posso contar, porque vai ser spoiler, em volta da Natalie e do paradeiro dela. Esse romance policial é um romance policial bem diferente do que eu havia preconcebido como romance policial na minha cabeça, onde tem um assassinato e vários culpados, quem matou o fulano. Não é assim, mas tem muito suspense, muita mentira. Eu achei o roteiro muito bem estruturado, porque vai surgindo muitos personagens com muitas histórias diferentes, em muitos anos diferentes. E aí eu comecei a pensar, nossa, o final vai ser uma porcaria, porque ele não vai ser sem pé na cabeça, ele não vai conseguir juntar as pontas de todas essas histórias que ele está criando, de todos esses personagens que estão surgindo, mas o Harlan surpreende muito e ele consegue juntar todas as pontas, e o final é sensacional, é maravilhoso e explica
tudo de todos os personagens, de toda a trama que ele cria. O livro é narrado em primeira pessoa, que é o Jake. Eu gostei muito do narrador. Ao contrário dos meus amigos do Cappuccino com Canela, que acharam ele um bobão, eu achei ele um homem determinado, um homem sonhador, um homem romântico, e essas são características que eu gosto muito em homens, então eu me identifiquei, gostei muito do Jake. É uma leitura muito fluida. A cada capítulo o autor lança alguma coisa que você quer ir pro outro capítulo. Eu devorei esse livro ali em 2 dias, ele tem 267 páginas. Então eu gostei muito da história, muito mesmo, então super fica aí minha recomendação para os 6 anos depois. O único problema que eu tive com o livro, eu não vou contar exatamente o que, mas se você leu você vai saber, foi uma coisa que o Jake descobre sobre o seu melhor amigo, o Benedito, sei lá. E uma cena que tem quando ele descobre esse segredo do seu melhor amigo, eu achei meio forçado. Foi essa hora que eu falei, ai meu Deus, esse livro vai virar uma bagunça, vai ser ruim, o final estava tão bom, mas essa foi a única parte do livro que eu achei forçado, que eu achei que o autor quis pôr elementos demais, sendo que a história já estava boa, mas não estraga a história, é só uma cena que eu achei desnecessária, que poderia ter passado sem. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já leram alguma coisa do Harlan, gostaram, deixem nos comentários. E se vocês gostam de literatura policial e têm livros bons para me indicar, também deixem nos comentários. Obrigada por assistir até o final. Um beijo e até a próxima!